Você se sente livre. Anda pelas ruas, escolhe o que vestir, compra o que quiser, dentro do possível. Ninguém coloca correntes em seus pulsos, ninguém o chicoteia em praça pública. Mas por que então você acorda todos os dias com um nó na garganta e um peso nos ombros que não sabe nomear? Por que sente que sua vida escapa por entre os dedos, mesmo quando cumpre todas as regras? A escravidão moderna é elegante. Ela não estala o chicote, sussurra promessas. Ela não prende com grilhões, mas com boletos, dívidas e a necessidade constante de provar que você vale algo. Vivemos numa época em que a ilusão de liberdade é o mais eficiente dos cárceres. O celular que você segura é uma corrente. O crachá pendurado no pescoço, um colar invisível de obediência. E o tempo? O tempo é o tributo que você paga, sem saber, ao verdadeiro senhor que te possui, o capital. Não estamos falando de uma teoria distante, nem de um panfleto ideológico. Estamos falando de você, do seu corpo esgotado na segunda-feira, do seu olhar perdido no transporte público, da sua alma que grita em silêncio enquanto digita relatórios para alguém que nem lembra seu nome completo. A escravidão mudou de forma, mas não de essência. Ela aprendeu a sorrir. Aprendeu a usar terno, oferecer benefícios, criar metas de produtividade. Ela aprendeu a manipular desejos para que você corra atrás da própria coleira, implorando por mais um aumento, mais um status, mais uma chance de provar que é alguém. E quando você questiona esse sistema, vem a resposta: mas você é livre. Pode sair quando quiser. Pode mesmo? Pode sair e fazer o quê? Comer o quê? Morar onde? A armadilha foi montada com precisão cirúrgica. Tudo foi moldado para que você aceite a cela como conforto. A liberdade foi transformada num produto de prateleira, e você paga caro por ela, todos os dias, com sua energia vital. Este vídeo é um espelho sujo, rachado, mas necessário, porque nele você verá o que sempre esteve diante de seus olhos, e nunca ousou encarar de frente. Hoje, vamos mergulhar no pensamento de Karl Marx. Não para fazer proselitismo político, mas para decodificar as engrenagens ocultas que mantêm você acorrentado em pleno século XXI. Você vai descobrir que a escravidão moderna é mais perigosa que a antiga, porque é invisível, porque ela o convence de que você está no comando. Mas há uma saída, e ela começa com o reconhecimento brutal da prisão. Karl Marx não escreveu para agradar, ele escreveu para escancarar. Com a pena carregada de indignação e a mente afiada como lâmina, ele desmontou as engrenagens do mundo moderno ainda no século XIX. E o que ele revelou continua pulsando nas entranhas da nossa realidade. Marx viu o que muitos recusavam enxergar: que o capitalismo não liberta, apenas substitui um senhor cruel por outro mais sofisticado. Que o trabalhador moderno, embora ande com os pés livres, vende algo muito mais precioso que sua força física. Vende o próprio tempo. Você é livre para vender sua força de trabalho, mas não é livre de vendê-la. Essa contradição é o nó cego da nossa era. O trabalhador precisa vender sua capacidade de produzir para sobreviver, mas o valor que ele gera não volta para ele. Vai para o dono da máquina, da empresa, do sistema. Marx chamou isso de mais-valia. E embora o nome soe técnico, a dor que ela descreve é visceral. Imagine um escultor que cria uma obra-prima, mas que jamais poderá tocá-la, nem vê-la terminada, porque outro homem, dono do ateliê, se apropria dela no instante final. Isso é a mais-valia. O roubo invisível que se repete diariamente com seu suor, sua criatividade, sua entrega. Marx também alertou sobre o fetichismo da mercadoria, outro conceito com aparência acadêmica, mas com raízes profundamente humanas. Ele descreve como os objetos, os produtos, passam a ter mais valor que as pessoas que os criaram. Você já sentiu inveja de alguém por causa de um carro? Já desejou ser alguém por causa de uma marca estampada na camiseta? Já trabalhou horas extras só para comprar um celular novo? É o fetiche em ação.
Você não vê mais um objeto, vê um símbolo de status, vê pertencimento, vê poder, e sem perceber, se torna escravo de desejos que não são seus, mas foram implantados cuidadosamente na sua mente. Marx sabia: o capitalismo transforma tudo em mercadoria, inclusive você, sua imagem, sua atenção, sua opinião. Você vira perfil, engajamento, nicho. O ser humano vira algoritmo. E o mais perverso, tudo isso acontece com sua participação ativa. Você aperta os próprios grilhões. Você agradece pela cela, contanto que ela tenha Wi-Fi. Você diz sim, senhor, ao sistema, desde que ele prometa algum brilho temporário, algum reconhecimento ilusório, alguma migalha dourada. Por isso este vídeo precisa ser assistido até o fim. Porque a escravidão moderna não será rompida com palavras leves ou com otimismo superficial. É preciso rasgar o verniz. É preciso escancarar a podridão por trás da vitrine. Marx não oferece consolo. Ele oferece consciência. E a consciência é o primeiro golpe na estrutura da prisão. O que você vai ver a seguir não será fácil, mas é necessário. Porque o maior truque da escravidão moderna foi convencer você de que ela não existe. Imagine uma gaiola feita de vidro, tão transparente que você nem percebe que está dentro dela. Anda de um lado para o outro, esbarra nos limites, sente uma angústia inexplicável, mas não consegue apontar de onde ela vem. E então se culpa. Acha que o problema está em você, que não é produtivo o suficiente, que não corre rápido o bastante. Mas não é falta de esforço, é excesso de ilusão. O sistema foi desenhado para parecer justo. Meritocracia, liberdade de escolha, empreendedorismo. Palavras reluzentes que escondem estruturas cruéis. Você é incentivado a competir, a se destacar, a vencer. Mas não percebe que a corrida acontece dentro de um labirinto onde a maioria está condenada a se perder. E a culpa é sua, dizem. Se está infeliz, é porque não tem a mentalidade certa. Se está cansado, é porque não se organizou direito. Se está pobre, é porque não se esforçou o bastante. Mas quem desenhou as regras? Quem definiu que seu tempo vale tão pouco? Quem lucra com sua exaustão silenciosa? Você trabalha 8, 10, 12 horas por dia. Produz relatórios, fecha vendas, responde e-mails até de madrugada. Mas no fim do mês, mal consegue respirar. O dinheiro cobre as contas, mas não alivia o peso no peito. O que sobra é um corpo exausto e uma mente em colapso. Enquanto isso, em algum escritório com vista panorâmica, alguém lucra com cada minuto da sua fadiga. Essa é a verdade incômoda. No capitalismo, o sofrimento de muitos é o alicerce do conforto de poucos. E não se engane. Essa dor não é só sua. É coletiva, massiva, silenciosa. Ela está nas filas intermináveis do transporte público, nos olhos baixos dos que apertam marmitas no almoço de 15 minutos, nos jovens que abandonam sonhos por medo de não pagar o aluguel. Você foi ensinado a acreditar que está construindo algo. Mas construindo para quem? Quantos projetos você deixou de lado para atender metas que nem entende? Quantas ideias engavetou para seguir ordens de alguém que não se importa com sua existência? Quantas vezes se calou para não perder um emprego que já está te matando por dentro? Essa é a escravidão moderna. Uma rotina sem alma, disfarçada de carreira. E quando o desespero bate, surgem as distrações. Produtos, séries, redes sociais. Doses diárias de entorpecimento para que você continue andando em círculos, sem questionar. A jaula está limpa, polida, confortável. Mas ainda é uma jaula. Marx enxergou isso com clareza assustadora. Ele viu que o sistema não apenas rouba o tempo das pessoas, mas destrói sua própria noção de valor. Você começa a acreditar que só vale algo se produzir, se render, se gerar lucro. E aí está o golpe final. Você passa a vigiar a si mesmo, a cobrar mais produtividade, a ter vergonha do descanso, a odiar qualquer parte sua que não esteja otimizando resultados. Você virou seu próprio capataz. Olhe à sua volta. Cada rosto que cruza o seu caminho carrega um fardo invisível.
não é apenas o peso do dia, mas o de uma existência que não pertence mais a si mesma. Vivemos num teatro onde todos fingem controle, mas por trás das cortinas, o roteiro já foi escrito, e não por nós. Você já percebeu como tudo em sua vida gira em torno da lógica do mercado? Desde a infância te ensinam a ser alguém, mas esse alguém é sempre um produto. Um cargo, uma marca, um diploma, um número. Sua essência se torna secundária. O que importa é quanto você rende, quanto você vende, quanto você vale para os outros. O amor vira algoritmo, a arte vira conteúdo, a amizade vira networking. E o tempo? O tempo vira mercadoria, um bem negociável, distribuído em parcelas de produtividade. A pausa vira culpa, o silêncio vira desconforto, o sono vira luxo. Você acorda e já sente o mundo te puxando. Notificações, reuniões, metas. Nem bem abriu os olhos e já está correndo. Correndo para onde? Para quem? A escravidão moderna é ardilosa. Ela não te obriga, te seduz. Não impõe, oferece. Ela se disfarça de oportunidade, de carreira, de progresso. Mas tudo tem um custo. E o preço que você paga é a sua própria vida. Marx falava da alienação, esse processo em que o trabalhador se separa do que faz, de quem é e do que poderia ser. Você trabalha, mas não se reconhece no que faz. Constrói, mas não tem acesso ao que constrói. Vende, mas não sabe mais o que realmente deseja. A alienação moderna é ainda mais perversa porque é silenciosa. Você não percebe que se perdeu. Acorda um dia e não sabe mais o que gosta, o que sente, o que sonha. Suas vontades foram substituídas por metas. Sua identidade, por cargos. Sua liberdade, por rotina. Quantas vezes você olhou no espelho e não se reconheceu? Quantas vezes se pegou desejando um fim de semana que passasse devagar, mas que escorreu por entre os dedos, engolido pela ansiedade da segunda-feira? Você não está sozinho. Milhões vivem essa mesma vertigem. O mais assustador é que muitos nem sabem que estão presos. Acham que o cansaço é normal, que a vida é isso mesmo, que basta comprar algo novo, postar uma foto bonita, alcançar mais um objetivo para que a dor desapareça. Mas a dor volta, sempre, porque não é falta de consumo, é excesso de prisão. Marx não queria que você decorasse teorias, queria que você acordasse, que abrisse os olhos para a estrutura que te molda sem que perceba. Ele escreveu para os invisíveis, os exaustos, os que vivem à margem do próprio sonho. E você, que está ouvindo isso agora, talvez seja um deles. Mas não precisa continuar sendo. Existe uma chave, uma fresta na parede da cela, um ponto de ruptura. Mas ela não será entregue a você. Não será vendida em anúncios, nem ensinada em palestras motivacionais. A chave está na consciência, e essa é a maior ameaça ao sistema. Marx nos entrega essa chave quando revela o mecanismo oculto por trás do aparente funcionamento da sociedade. Ele afirma: a história de todas as sociedades até hoje é a história da luta de classes. Não é apenas uma frase de efeito. É a essência do conflito que estrutura o mundo moderno. O que Marx quer dizer é que, desde sempre, há uma força que tenta dominar e outra que resiste. Essa força não é visível em batalhas, mas em rotinas. Não está em guerras, mas em contratos. Na sociedade capitalista, a classe dominante, aquela que detém os meios de produção, controla não apenas os bens materiais, mas também as ideias, os valores e a própria percepção da realidade. Você acredita que está fazendo escolhas, quando na verdade está apenas respondendo a estímulos que foram programados para manter você onde está. O sistema precisa que você acredite que tudo depende só de você. Porque assim, quando falhar, culpará a si mesmo. E nunca questionará a estrutura que o engole. Marx rompe esse véu. Ele aponta que enquanto houver um pequeno grupo acumulando riqueza sem produzir, e uma massa trabalhando sem acumular, haverá desequilíbrio. E mais, haverá sofrimento. A chave, portanto, não está em trabalhar mais, fazer networking ou pensar positivo. Está em perceber o jogo, em entender que a angústia que te corrói
Não é um defeito pessoal, mas o efeito planejado de uma máquina que precisa do seu esgotamento para continuar funcionando. Essa percepção, por mais dolorosa que seja, liberta, porque ao nomear a prisão, você começa a enfraquecê-la. E mais, você começa a ver os outros presos. Percebe que sua dor é partilhada, que há milhares, milhões, com a mesma ferida aberta, que a solidão que sente é fabricada. Essa consciência é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Não aquela vendida em embalagens motivacionais, mas a liberdade que emerge quando você se recusa a ser apenas uma engrenagem. Marx não oferece um plano de fuga pronto, mas oferece um mapa. E esse mapa começa com a recusa em aceitar que a vida precisa ser assim. Você nasceu para existir, não para produzir até quebrar. Essa é a chave, e ela está em suas mãos agora. A partir dessa chave, a consciência brutal do sistema, o mundo revela seus contornos sombrios. O que parecia cotidiano ganha uma coloração sinistra. As engrenagens que movem sua rotina não são neutras. Elas foram desenhadas para moer carne, triturar tempo e transformar existência em lucro. Você começa a perceber os sinais. Eles estavam sempre ali, mas você não os via. O primeiro sinal é o cansaço crônico. Não é apenas físico, é existencial. Você pode dormir uma noite inteira e acordar esgotado. Não é o corpo que grita, é a alma. Você sente que está sendo sugado, e está mesmo. Cada segundo do seu dia foi monetizado. Até o tempo livre virou vitrine. Você descansa consumindo. Compra para aliviar, assiste para esquecer, rola a tela para não pensar. Mas o vazio permanece, porque o que você perdeu não foi tempo, foi sentido. O segundo sinal é a ansiedade permanente, uma aceleração que nunca cessa. Você nunca chega, nunca é o bastante. Sempre há algo a melhorar, um novo objetivo, uma nova cobrança. A paz virou um conceito abstrato, quase ofensivo. A escravidão moderna não precisa mais de vigilância externa. Você mesmo se vigia. Você mesmo se pune por não produzir. Você mesmo se compara, se diminui, se obriga. O terceiro sinal é a perda da identidade. Quem é você, além do seu trabalho? O que sobra quando tiram o cargo, o crachá, a rotina? Você sente medo só de pensar nisso, porque tudo que construiu foi em torno de uma função. Marx descreveu isso como o roubo da humanidade pelo capital. Quando tudo vira mercadoria, inclusive o ser humano, ele deixa de ser um fim em si mesmo e vira meio. O quarto sinal é o colapso da comunidade. A escravidão moderna não é só individual. Ela nos isola. Faz com que vejamos o outro como competidor, nunca como irmão. Você sente que precisa provar seu valor. E para isso, o outro precisa perder. O sucesso se tornou um pódio solitário. Marx via nisso a alienação não apenas do trabalhador consigo mesmo, mas também dos outros. Um isolamento fabricado. O quinto sinal é o simulacro da liberdade. Você pode escolher entre produtos, estilos, opiniões, mas não pode escolher sair do jogo, porque o jogo é a condição da sobrevivência. A liberdade se tornou decorativa, um showroom de possibilidades inúteis. Você pode mudar de empresa, de carreira, de cidade, mas o sistema permanece. A lógica de extração, de desgaste, de substituição. E assim você passa a vida girando a roda. Uma roda que não foi feita para parar. Esses sinais são como rachaduras na parede da cela. Eles anunciam que algo está errado, que a promessa de liberdade se tornou uma farsa bem embalada. Você está preso e começa a perceber. Você começa a enxergar a prisão. Mas isso ainda não basta. A cela não se desfaz com clareza apenas. Ela resiste. Porque o sistema tem suas defesas. E uma das mais eficazes é o mito da exceção. Alguns conseguem. Essa frase sussurrada no inconsciente coletivo serve para manter todos os outros correndo. A imagem do vencedor solitário, do milionário feito a pulso, do gênio fora da curva, tudo isso é alimentado diariamente para sustentar a esperança de que você, sim, pode ser a exceção.
Mas essa esperança é o que mantém o jogo em pé. Você trabalha dobrado, não por necessidade, mas por fé. Fé de que será recompensado. Fé de que haverá justiça. Mas justiça para quem? E quando? Enquanto você acredita na exceção, ignora a regra. E a regra é clara. O sistema foi desenhado para funcionar com desigualdade, para que muitos trabalhem sem cessar e poucos acumulem até o absurdo. Essa lógica cria tipos humanos específicos. O primeiro é o servo voluntário. Ele acredita que o sistema é justo e que basta se esforçar para subir. Idolatra os patrões, romantiza o cansaço, zomba dos que questionam. É o soldado ideal. Obedece sem precisar de grilhões. O segundo tipo é o cínico conformado. Ele enxerga a prisão, mas acredita que não há saída. Ri de tudo, debocha de quem tenta mudar. Acha que toda crítica é ingenuidade. Sua apatia é tão útil ao sistema quanto a obediência. O terceiro tipo é o revoltado impotente. Ele sente a dor com intensidade, mas não consegue agir. Vive em ciclos de raiva, frustração e culpa. Consome conteúdo crítico, mas continua acorrentado, exausto. Todos esses tipos têm algo em comum. Foram moldados pelo medo. O medo da escassez, o medo da exclusão, o medo de não ser útil. Porque no capitalismo, ser inútil é ser descartável. E isso nos leva ao quarto tipo, o descartado consciente. O que perdeu tudo. O que foi engolido pelo sistema e cuspido. Ele não tem mais nada a perder. E por isso começa a ver. Começa a entender. Começa a quebrar. É nesse tipo que reside a faísca. Porque ao tocar o fundo, ele pode começar a subir. Não mais em direção à engrenagem, mas para fora dela. Marx via esse processo como inevitável. A consciência nasce da dor. E quando ela amadurece, transforma-se em força histórica. Não é à toa que o sistema teme tanto a consciência. Ela não pode ser medida nem controlada. Ela cresce em silêncio. E um dia, ela rompe. Você pode ser qualquer um desses tipos. Mas só um leva à liberdade real. Aquele que ousa ver, ousa sentir e ousa agir. Mesmo que tudo pareça contra. Mesmo que o caminho seja escuro. Porque é nas trevas que a verdade finalmente brilha. A verdade é sombria. Mas é dela que vem a única luz possível. Você já percebeu como todo o sistema moderno gira em torno da promessa de um futuro melhor? Trabalhe duro agora, colha depois. Mas esse depois nunca chega. Está sempre um pouco além, sempre distante. A escravidão moderna é movida por esperança. E esperança, neste caso, é a cenoura pendurada na vara. O trabalhador corre, corre, mas nunca morde. E quando desiste, o sistema troca a promessa. Reinventa a cenoura. Vem o coaching, o empreendedorismo de palco, as novas fórmulas de sucesso disfarçadas de libertação. Crie seu próprio negócio, vire seu próprio chefe, seja seu próprio produto. Mas a lógica continua a mesma. Você vende o seu tempo, sua energia, sua alma. Agora, com a ilusão de que está no comando. É como pintar a cela com cores vivas e dizer que agora é arte. Mas ainda é prisão. Marx já antecipava esse truque. Ele escreveu que o capitalismo não apenas explora, mas se reinventa para continuar explorando. Ele se adapta, se infiltra, coloniza até a linguagem da libertação. Por isso, toda solução que mantém você dentro do jogo não é solução. É distração. Não se trata de mudar de posição dentro do sistema. Trata-se de questionar o sistema em si. E isso começa com um gesto simples, mas poderoso. A recusa. Recusar a lógica da produtividade tóxica. Recusar a ideia de que seu valor depende do seu desempenho. Recusar o silêncio diante da dor coletiva. A recusa é o primeiro ato de liberdade. Mas ela não pode ser apenas interna. Precisa ser partilhada. O sistema é forte porque nos separa. Mas quando as dores se conectam, elas deixam de ser fraqueza e se tornam força. Por isso, Marx não fala apenas de consciência individual. Ele fala de luta coletiva. Não no sentido panfletário, mas no sentido existencial. A luta de quem decide não aceitar o inaceitável.
de quem transforma sofrimento em despertar. Você começa a se cercar de outros que também enxergam, e juntos criam pequenas rupturas. Dizem não a jornadas desumanas. Expõem a hipocrisia dos discursos motivacionais. Reivindicam tempo, espaço, sentido. Cada ato desses é uma rachadura na estrutura. E quanto mais rachaduras, mais a máscara cai. A escravidão moderna treme diante do coletivo desperto. Porque sabe, quando muitos enxergam, poucos obedecem. E o sistema depende de obediência. Sua libertação começa quando você recusa o papel de máquina. Quando ousa existir sem pedir permissão. Quando olha no espelho e vê, enfim, um ser humano, e não um número. Chegamos à parte mais incômoda, a conclusão. Porque agora você sabe. Agora não pode mais fingir que não enxerga. Não pode mais se esconder atrás do "todo mundo vive assim" ou "não tem outro jeito". A ignorância confortava. A lucidez corrói, mas também liberta. Você está preso, sim, mas não sozinho. E mais importante, a cela tem frestas. Ela não é inquebrável. Ela treme diante da verdade. A escravidão moderna é poderosa porque é aceita, porque é internalizada. Mas ela não resiste à pergunta. Não sobrevive à consciência coletiva. Você precisa falar. Falar sobre a exaustão, sobre a rotina vazia, sobre o vazio disfarçado de meta. Falar mesmo quando parecer inútil, mesmo quando zombarem. Porque cada palavra sincera é uma fissura na lógica opressiva que molda nossas vidas. Compartilhe este vídeo. Não por vaidade, mas porque outros precisam ouvir o que você ouviu. Comente. Diga onde dói, o que te acorda à noite, o que te paralisa de manhã. Inscreva-se, porque aqui, a cada vídeo, vamos apertar a lâmina um pouco mais fundo, não para ferir, mas para cortar as amarras invisíveis que prendem sua alma. E, acima de tudo, comece a agir. Pequeno, mas com firmeza. Desobedeça ao ritmo. Questione o chefe. Reivindique o tempo. Escolha o silêncio. Respire fora da lógica. Um passo por vez. Um gesto por vez. Você não precisa de permissão para existir. Karl Marx nos deixou o mapa, a denúncia, o estopim. Cabe a nós acender a faísca. Porque toda liberdade começa quando alguém, num canto qualquer do mundo, diz: basta. E talvez esse alguém seja você. Tudo o que você viveu até aqui foi moldado para que você não percebesse. A escravidão moderna é uma arte precisa, e sua maior obra-prima é fazer o escravo acreditar que é rei. Mas agora você sabe. Agora você carrega a cicatriz da consciência. E ela arde, porque rompe com tudo o que você foi condicionado a aceitar. Você entende que liberdade não é um estado permanente. É uma luta diária contra as forças que desejam reduzir você a uma peça. E o mais cruel é que essas forças não vêm apenas de fora. Elas se instalam dentro. Você começa a se pegar policiando seus próprios pensamentos, sentindo culpa por descansar, achando que precisa produzir até quando está esgotado. Mas agora algo mudou. Você sabe o nome do inimigo? Não é você. Não é sua preguiça. Não é sua falta de foco. É o sistema que exige que você negue sua humanidade para existir. E quando você se recusa, algo começa a ruir. Você descobre que existe um outro modo de estar no mundo. Um modo em que o valor não vem da utilidade. Em que o tempo é um território sagrado. Em que a existência é fim, e não meio. Essa é a síntese. A escravidão moderna só continua existindo porque você acredita que não há alternativa. Mas há. E ela começa com um gesto, com uma decisão, com uma recusa. E então vem o prenúncio. Há um próximo nível, um estágio onde a luta se organiza, onde a consciência vira prática, onde os indivíduos despertos se unem para construir algo que ainda não existe, mas pulsa. No próximo episódio vamos falar sobre esse passo seguinte, a insurreição silenciosa. A rebelião dos que não gritam, mas constroem. Dos que não pedem autorização para ser livres. Dos que não esperam mais.